está com a pastora Joana Dark. Eu acredito, né, que os músicos aqui conseguiriam tocar, só que sou medrosa, não ensaiei, então é melhor cantar. E essa música, irmãos, eu creio que muitas pessoas conhecem, é o hino 196 da harpa cristã, e é para glorificar o nome do Senhor. Então, são as palavras que vai valer, não a linda voz da pastora, amém? Então, vocês souberem, no refrão, vocês cantam comigo, tá bom? Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e de luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Saulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso. Será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. E é verdade. Tudo na minha vida é Jesus. Está parecendo que eu fiz uma maratona, que eu corri mais de 100 metros. Por causa do fôlego, né? O fôlego está curto. Mas glória a Deus que eu ainda posso cantar para o meu Senhor. E você, irmão, que tem uma boa voz, oferece ela para Deus. Não deixa passar o tempo. Eu não deixei passar o tempo. Vocês não sabem que eu já fui uma meia cantora. Eu já fiz muito dueto com a minha irmã. A gente visitava fazendas, fazia muito programa de evangelismo, e a gente cantava na rua, a gente cantava em igreja, a gente cantava em fazenda, a gente cantava em muitos lugares, e Deus nos abençoou. Então, essa voz ruim que eu tenho hoje, é muito por causa dos gritos que eu já dei, sabe? Que eu sou meio exagerada, às vezes quando eu estou pregando, hoje eu não consigo mais, mas antigamente eu pregava muito gritando, e isso estraga as cordas vocais da gente, né? Então, você que tem uma boa voz, oferece para o Senhor, tá bom?
É muito bom louvar a Deus. Deus abençoe. Inclusive você. Precioso para mim é Jesus, aleluia, glória a Deus. É na unção de Deus, né? E aí o Senhor, Ele está na busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E agora, nessa noite, nós vamos ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, ministrada pela líder do Ministério de Louvor, a irmã Samanta, e que você tenha a liberdade de entregar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Convido Samanta do meu lado. Glória a Deus. Samanta aqui do meu lado. E neste momento, nós vamos afirmar o que já está de unção sobre ela, para também ministrar essa unção que está transbordante nela para a igreja esta noite. Amém? Você quer receber um pouquinho da unção de Deus? Então fica ligadinho, porque só não vai receber se tiver incredulidade ou se você não estiver ligadinho com o Espírito Santo. Mas nós cremos que, como igreja, nós estamos ligados no corpo, e o cabeça que é Cristo, Ele está aqui e vai ministrar através do instrumento da Samanta. Então, estenda as suas mãos para abençoá-la. Senhor Jesus, neste momento, toda a autoridade espiritual está sobre a vida da Samanta. Use-a como instrumento, boca de Deus, e que o Senhor a abençoe com toda sorte de bênção, unção transbordante para transbordar a nós presente no templo. Em nome de Jesus Cristo, amém. A palavra está com você. Deixa Deus te usar, filha. Amém, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos. O capítulo é o 5. Atos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 12 em diante. Atos capítulo 5, a partir do versículo 12. Amém? Vamos orar antes de ler. Senhor, neste momento nós nos entregamos mais uma vez ao Senhor e pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos dar nessa noite discernimento, entendimento do que a Tua palavra quer nos dizer nessa noite. Que ao lermos, ó Deus, esses versículos, o Senhor possa ministrar profundamente em nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. E ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. E quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram:
Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. E nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. E então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. E tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. E ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo, apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. E eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. E os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamavam que Jesus é o Cristo. Podem se assentar, queridos. Grande o texto, né? Ficou todo mundo em pé para fazer um alongamento, gente. Né? Mas, e eu perguntei para o Espírito Santo assim: mas Senhor, esse texto todo não dá para ser sempre um versículo, né? Um versículo-chave, depois a gente vai destrinchando. Não, leia tudo, porque para entendimento do que estava acontecendo. Os discípulos de Jesus, eles estavam colocando em ação o que eles tinham aprendido com o Mestre e transbordando a unção que eles haviam recebido. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é unção em ação. Nos versos que nós lemos, retrata o movimento de fé que crescia enquanto milagres aconteciam ao declarar o nome de Jesus e a palavra de Deus era ministrada. Por onde eles passavam, ministravam a palavra, falavam de Cristo, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, vidas eram transformadas. E os apóstolos, tudo o que eles proclamavam e falavam eram com ousadia, temor, obediência, perseverança e conhecimento, porque eles estavam ali e eles sabiam que eles estavam ali para realizar uma grande e importante missão.
Mas, além da alegria de eles verem como nós lemos aqui, que ia se acrescentando o número de pessoas salvas, de pessoas curadas, além disso, eles passavam por provações, enfrentamentos, perseguições, e como vimos aqui, lemos uma das vezes que eles foram presos, né? Que aconteceram outras vezes, mas nós vimos aqui um dos relatos de que eles foram presos. A fé daqueles homens ganhava proporção em cada vez que eles passavam por uma situação de enfrentamento. E quando eles estavam lá presos, eles foram surpreendidos com o cuidado de Deus em libertá-los sem que as portas das prisões fossem abertas pelos soldados ou que eles conseguissem fugir. A palavra que nós lemos aqui no versículo 1, no versículo aqui de... Deixa eu voltar. Versículo 19, fala que o anjo do Senhor foi lá e abriu a porta da prisão para que eles saíssem e direcionou o que eles iam fazer. Quando eles eram prometidos à morte, eles passavam com júbilos pelos açoites, então eles eram libertos. Foi o que nós vimos lá no finalzinho, no versículo 41, que eles saíram após os açoites alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E aí, quando eu li isso aqui, né? Porque a gente pode ler várias vezes, irmãos. E todas as vezes que nós lermos, o Espírito Santo vai ministrar de uma forma diferente em nosso coração e vai trazer um despertamento diferente. Despertamento diferente porque a palavra do Senhor, ela é viva. E quando eu li isso aqui, né? Alegres por serem considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus, eu trouxe algumas perguntas e eu fiz uma reflexão. Perdão, se eu começar a tossir, que eu estou ouvindo agora de um melhorando. Qual a sua reação ao ser humilhado pelo nome de Jesus? Já passou por isso? O que foi que você sentiu? A palavra aqui diz que eles ficaram alegres por eles terem passado por aquilo, porque eles sabiam que era por causa do nome de Jesus. Eu falei, meu Deus. Porque pode ser que muitas das vezes a gente passa por coisas bem menorzinhas, às vezes é uma pessoa que fala alguma coisa contra a nossa fé, né? E a gente se sente humilhado por causa daquilo e a gente pode murmurar por muito menos. Mas eles, presos, açoitados, apanhando, eles iam morrer, mas aí Deus os livrou através da vida de Gamaliel, usou ali aquele instrumento e eles então foram açoitados e libertos. Mas eles não podiam falar do nome de Jesus, mas eles já tinham falado antes para todo o sinédrio que eles iam obedecer à voz de Deus. E a palavra nos diz que eles continuaram. Nós somos chamados para mudar, transformar realidades. E é isso que os discípulos estavam ali fazendo. E nós iremos compartilhar aqui, então, queridos, alguns aprendizados através dos versículos que nós lemos, né? A primeira coisa que eu quero relembrar aqui é o nosso versículo tema do ano. Nós estamos no ano da unção e 1 João, no capítulo 2, no versículo 20, nos diz o quê? Mas vocês possuem a unção que vem do Santo. A unção é de quem? Do Senhor. A unção é minha e sua? Não. A unção é do Senhor. Vamos ficar nessa primeira parte. A unção que vem do Santo é para aqueles, então, que têm o Espírito Santo. Ou seja, reconhecem a Cristo como seu Senhor e permite que Ele entre e faça morada. E nós já ouvimos sobre essa temática nos últimos cultos aqui sendo ministrados, que nós somos jarros de honra do Senhor, que nós precisamos nos permitir ser moldados e tratados para que não haja em nós rachaduras, né? Porque como o pastor Hélio até finalizou que o culto nessa manhã, se você não estava aqui, você entre, ouça a mensagem que foi compartilhada aqui pela manhã, mas no finalizar, ela usou um termo que muito representa facilmente de entendermos. Vaso com rachadura, o óleo vaza, o óleo não transborda, então o óleo é desperdiçado.
nós não queremos desperdiçar o algo precioso que nós temos, que é a unção do Senhor sobre nós. Nós precisamos ter esse cuidado. A unção, portanto, queridos, ela não é sobre quem nós somos, mas ela é sobre o que nós carregamos em nós. A unção não é sobre a Samanta, mas é sobre o Espírito Santo que habita na Samanta. E assim é o mesmo com todos nós, com todos vocês. A unção, ela não é sobre méritos, mas a unção, ela é sobre ego quebrado, para que o Senhor seja manifesto através da nossa sombra, ali como acontecia com Pedro, como nós lemos aqui. É sobre reconhecer a voz daquele que habita dentro de nós. Não é uma voz qualquer, mas é uma voz exclusiva para aqueles que se dispõem a ouvi-la. Para ouvir a voz do Senhor é preciso se dispor. Então, não é sobre quem nós somos. Por quê? Porque títulos não ditam sobre unção. Não é porque é fulano, não é porque é líder, não é porque nada disso. Mas vocês possuem a unção que vem do Santo, porque a unção é do Espírito Santo. Então, não é sobre quem nós somos. Não é sobre mérito. E aqui nós temos que ter cuidado, porque nós não podemos usar da unção do Espírito Santo para querer ser maior que alguém. E quando a gente fala sobre ego quebrado, é sobre ser humilde, é sobre ter equilíbrio, é sobre ser amável nas palavras, é amar o outro no amor do Senhor, é vencer as nossas fragilidades e aprender no Senhor a suportar as fragilidades dos outros, enquanto vamos sendo vencidos. Porque se a gente não cuida dessa parte, a gente acaba, como a gente fala, né? Família sempre rela um no outro. Mas se a gente não cuidar, a gente acaba criando feridas. Então, não existe essa parte. O ego é quebrado, é humilhado. Nós somos humildes diante do Senhor e nós temos palavras que abençoam. Ouvir a voz do Espírito Santo. É Ele quem nos dá conhecimento sobre todas as coisas e direção para tudo quanto nós vamos fazer. Nós precisamos parar para ouvir. Nós precisamos estar atentos, sabe, queridos? E é preciso querer. Querer para ouvir. Segunda coisa aqui que eu queria compartilhar é sobre receber ou rejeitar. A segunda parte do versículo do tema do ano, de 1 João, no capítulo 2, versículo 20, a primeira é: mas vocês possuem a unção que vem do Santo. E a segunda parte é: e tendes conhecimento de todas as coisas. E aqui o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que eu e você, nós decidimos receber ou rejeitar a unção de Deus. Ela está disponível para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que decide ser morada do Espírito Santo. Mas nós decidimos se nós queremos receber a unção ou se vamos rejeitar a unção. A partir então do momento que o Espírito Santo traz a nós esse conhecimento de todas as coisas, pela sua presença em nós, nós decidimos o que nós vamos fazer com esse conhecimento. E nós precisamos estar atentos com isso e com as respostas que nós damos para Deus. Primeiro, ao ouvir uma voz, nós precisamos discernir: é a voz de Deus que está falando comigo? Porque são muitas vozes. E se a gente não estiver atento, a gente é enganado, achando ser a voz de Deus que está falando conosco, e não é. Então, primeiro, discernir. Discernir, é a voz de Deus que está falando comigo? Agora, como eu vou responder a Deus? Eu vou escolher o sim ou o não. Isso é muito sério. Os apóstolos, eles estavam atentos à voz de Deus e eles guardaram todo o ensino de Jesus. E o Espírito Santo estava lhes dando o conhecimento de todas as coisas.
E agora eles precisavam decidir o que fazer. Em todo o tempo que eles passavam por um momento de perseguição e de afronta, e agora o que nós vamos fazer? E diante disso eles precisavam ouvir a voz do Senhor e então obedecer o que Deus estava dizendo. E foi assim que eles viveram coisas grandiosas, experimentaram, vivenciar e ver acontecer milagres grandiosos do Senhor. Então, quando nós discernimos a voz que é de Deus que está falando conosco, que nós precisamos dar uma resposta para aquilo que Deus muitas das vezes está nos pedindo para fazer, nós precisamos tomar cuidado com os nãos que nós decidimos dar para Deus. Como assim, Samanta? Pode acontecer de a gente dar não para Deus, se a gente não estiver muito atento. Então, olha só, buscou discernimento. Era a voz de Deus? Ok, é a voz de Deus. Vou orar agora para Deus me dar o entendimento do que Ele está querendo fazer acontecer. Deus me pediu algo. Preciso dar uma resposta. Sugestão? Não se precipite. Pare. Ore, reflita, peça discernimento e direção do Espírito Santo. Porque um não à voz de Deus pode ser o fechar das portas de milagre que nós estávamos esperando acontecer nas nossas vidas, ou o rejeitar da unção de Deus sobre nós. Muitas das vezes, se não cuidarmos, um não para Deus pode ser um não da carne na luta contra o Espírito. Viu como que é perigoso? Receber ou rejeitar. O que o Espírito Santo trabalhou muito comigo quando eu estava discernimento aqui, procurando discernimento nessa palavra, é que muitas das vezes Deus quer derramar uma chuva de unção sobre mim e de você, de bênçãos e de milagres. Mas a gente rejeita. E sabe como que a gente rejeita? Na precipitação. Porque na hora que a gente ouve, a nossa carne grita, não, eu não quero fazer isso. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas de novo. Ah, mas... Tudo é a carne gritando. Mas se a gente parar, não responder na hora, orar, buscar discernimento e entendimento no Espírito Santo, nós agiremos de outra forma. É por isso que muitas das vezes acontece assim, pode ter acontecido com vocês, comigo aconteceu várias vezes. Podia ter acontecido diferente se eu tivesse feito assim. Em algumas situações. Então, cuidado com os nãos que você tem decidido dar para Deus, porque quem decide somos nós. E o terceiro aqui que eu quero compartilhar é a alegria de saber quem nós somos em Deus. O conhecimento de quem nós somos é libertador e milagroso. Os apóstolos ali, ao serem indagados o porquê eles haviam saído da prisão e estavam novamente lá ensinando o povo. Eles haviam sido presos e eles estavam proibidos de voltar a ensinar o povo. Eles responderam no versículo 29, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Eles estavam na prisão. Durante a noite, o anjo do Senhor abriu a porta para eles da prisão, do cárcere, e lhes disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Os discípulos sabiam quem eles eram. E eles discerniram a voz de quem eles ouviram. Discernindo a voz de quem eles ouviram, eles não tiveram dúvidas quanto ao que eles fariam depois. A não ser um sim e obedecer ao que Deus tinha pedido para eles.
uma perguntinha simples, entre aspas, que pode parecer simples, mas pode ser que você não tenha esse discernimento, mas você vai ter hoje, porque o Espírito Santo vai te dar. Quem nós somos? Quem é você? Ai, Samanta, a gente já ouviu tanto isso, né? A gente canta quem a gente é. Se você já reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós vamos recordar e tomar posse mais uma vez nessa noite de quem nós somos. Agora, se você está aqui nessa noite e ainda não teve a oportunidade de declarar que você reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai saber nessa noite quem você é para Ele e então poder assim decidir se entregar para o Senhor. João, no capítulo 1, no versículo 12, o que é que nos diz? Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem o quê? Nós somos? Você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é? Gente, desse jeito vocês não são filhos de Deus, não. Vocês são filhos de Deus? Diga, filho de Deus. Toma posse. Eu sou filho de Deus. Está vendo como que a gente faz? Nós mesmos não tomamos posse do que Deus fala que nós somos. E aí, quando as coisas acontecem, a gente fica assim, mas você não está tomando posse de quem você é. Você é filho de Deus, tá bom? Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, nos diz assim, coloca aí, Miguel Tozala, portanto, se você está em Cristo, entregou sua vida, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, permitiu que Ele faça morada, você é o quê? Uma nova criatura. Guarda que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para que ficar remoendo passado que já foi entregue para Jesus? Gente, passado ficou. Eu não quero lembrar de quem eu era lá, não. A não ser para eu não voltar para lá e para testemunhar uma transformação de vida para vocês. Aí tudo bem. Mas ficar remoendo, pregando Jesus de novo lá por causa dos meus pecados toda hora, hein? As coisas velhas se passaram, deixa para lá, tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas. Filho de Deus, nova criatura. Agora 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Isso aqui a gente canta, hein? Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes ou sacerdócio real. Nós fazemos parte da nação santa, povo que pertence a Deus. E aí tem uma versão que fala povo de exclusividade de Deus. Quero falar para você que você é exclusivo. Não tem ninguém igual a mim, a você. A gente não precisa brigar com Deus por causa de amor, porque o amor dele é para com todos por igual. E nós somos exclusividade de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso. Nós somos tudo isso para que Jesus seja
manifestou ao mundo. E o que nós precisamos então, queridos, é decidir todos os dias por não rejeitar, mas receber as verdades da palavra de Deus sobre a nossa vida. Viver em alegria por saber quem nós realmente somos. E sabe o que nós precisamos fazer? Declarar isso para nós todos os dias. Sabe o que nós precisamos fazer todos os dias? Declarar a palavra de Deus para nós. O que a palavra diz que nós somos. E isso, queridos, através de oração mesmo. Orar a palavra. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou perdoada. Eu sou forte e corajosa, eu sou vencedora, eu sou humilde. Eu sou instrumento de Deus, eu sou. E aí não é sobre o nosso ego, é sobre declarar quem diz que nós somos e ir tomando posse e inculcando isso na nossa mente, para quando nós precisarmos de usar as armas que o Senhor nos dá, nós temos propriedade para usar. Porque senão, quando vem algum ataque, alguma perseguição, alguma aflição, murcha. Por quê? Não lembra quem é no Senhor. Nós precisamos lembrar. E transborde a unção com sabedoria. Unção com sabedoria no seu irmão. Lembra do ego quebrado? Nada é por mim, nem de mim e nem para mim. Tudo é dele, por ele e para ele. A unção do santo que está em mim e em você. E que ele nos dá o entendimento de todas as coisas para fazer acontecer. Não é sobre nós. É sobre ele e para ele. Convido a igreja a se colocar de pé. Uma breve reflexão. Gostaria que você fechasse seus olhos. Qual foi o despertamento que o Espírito Santo te trouxe nessa noite? Diante de tudo que nós falamos. Pode ser que você esteja em busca de discernimento para alguma decisão que você precisa tomar. E aí Deus está falando para você, calma. Já orou? Já buscou entendimento, discernimento do que está acontecendo? Já pediu a Deus para direcionar? Deus pode te dar a resposta ainda nessa noite do que você está pedindo. Reconhecer. Nós precisamos, como filhos de Deus, reconhecer que nós precisamos de constante aperfeiçoamento do Espírito Santo. E aí, o tratamento que nós precisamos ter é no trato com as pessoas, a forma como nós vamos nos lidar, a forma de falar, a forma de nos apresentar, a forma de cuidado. Aperfeiçoamento para que a unção seja transbordante em nossa vida. Pode ser que nessa noite, ao ouvir falar da alegria, a sua oração seja: Senhor, eu quero me sentir alegre, feliz e realizado no Senhor em todo tempo, sabendo quem eu sou no Senhor. Porque há uma grande diferença. Ou pode ser que você já ouviu falar de Jesus muitas das vezes. Está no templo e nos Geavites. Mas nunca tomou a decisão de se entregar ao Senhor e declarar para Ele: Jesus, eu te reconheço como o meu Senhor e Salvador e entrego a minha vida à sua governança e controle. E você está sendo oportunizado nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto nós estivermos louvando, você tem a oportunidade de sair do seu lugar, vir aqui à frente e receber unção, para que
os dias que estão por vir, sejam vividos no Senhor de formas diferentes do que foram vividos até aqui. Agora, com unção, mas com reconhecimento de quem é a unção, de quem é o Senhor, e estar atentos à tua doce voz. Em nome de Jesus.